Hoje a gente tem a honra e o prazer de estar aqui com o Alberto Diniz e o Bernardo Kucinski, como eles falaram, para apresentar dessa forma uma questão de senioridade. São os dois dos maiores intelectuais, jornalistas, escritores judeus, graças a Deus vivos e muito vivos, muito atuantes, e que vão falar para a gente de um tema não muito tratado na comunidade judaica, que é, nós estamos fazendo agora, infelizmente, 50 anos do golpe de 64, mas o enfoque vai ser, a gente vai dar uma visão geral de como estava a situação do país e da comunidade judaica na época, e depois como que o golpe refletiu, influenciou a comunidade judaica. Então eu vou passar primeiro a palavra aqui para o Bernardo, hoje um dos autores mais conhecidos do país, quiçá de Israel, de onde mais? Itália, Argentina também, com o livro que ele infelizmente fez, que é o K. Então, por favor. Bem, boa noite a todos. Estou surpreendido aqui com um grande número de pessoas. Agradeço a presença de todos. A ideia é falar um pouco sobre aqueles tempos, principalmente dirigindo-se a pessoas que, em sua maioria, não viveram aqueles tempos, né? Dar um pouco a visão do que foi, digamos, o ambiente, de fato, espiritual daquela época da ditadura, muito mais do que as informações factuais e sociológicas, econômicas. Eu separei aqui alguns tópicos. Primeiro, eu queria ressaltar de que muita gente, quando pensa naquele tempo, ou porque ouviu falar, ou por algum motivo, pensa numa situação de preto ou branco. Você tinha uma ditadura terrível, que oprimia, que torturava, que matava, e você tinha um povo oprimido. Mas a situação não era essa, de forma nenhuma. Na maior parte do período da ditadura, especialmente até 68, mas mesmo depois, vivia-se uma atmosfera muito mais cinzenta, onde conviviam medo, realmente, insegurança, mas também, para a maioria dos brasileiros, uma vida normal. E mais do que isso, a partir de 68, depois das primeiras leis econômicas do novo regime, que justamente visavam preparar o caminho para uma retomada do investimento estrangeiro, e também fazendo, inclusive, algumas reformas que foram muito progressistas na época, como o Banco Nacional da Habitação, inclusive na área do campo, o Estatuto Rural, foi introduzido pelos militares, o Estatuto Rural, que obriga a sindicalização no campo. Foi extinto o fundo a garantia do emprego, que foi a primeira lei econômica importante, que visava permitir uma reorganização geral da economia, demitindo trabalhadores que haviam se tornado ociosos ou acomodados e que tinham, pela lei antiga trabalhista, estabilidade total no emprego. E essa foi o primeiro embate do regime com os direitos trabalhistas. E logo, a partir de 68, começa a surgir o que passou a ser chamado de milagre econômico. O milagre econômico é uma situação muito especial, que acontece poucas vezes no sistema capitalista, que está acontecendo hoje na China, aconteceu na Alemanha num certo período, sempre provocado por situações especiais, e no Brasil começou a acontecer a partir de 68, sob o regime militar, um período de grande crescimento econômico continuado, ano após ano. 7%, 8%, 10%, 12%, desde 68 até 73. Quando vem, então, a grande crise do petróleo e o sistema entra em colapso, né? Aqui não é um momento, não temos tempo para discutir por quê, mas basta dizer que o regime se legitimava, na medida em que se legitimava por esse lado do milagre econômico. Criação de muito emprego,
E na medida que há esse colapso, vai começar a derrocada do regime bastante rápida, já em 74, etc. Também os militares faziam questão de manter uma aparência de democracia. Quando fechavam o Congresso, fechavam por algumas semanas. Faziam uma limpeza dos que se opunham, mas mantinham aberto. Era uma farsa democrática, mas para efeitos externos, de publicidade, de sentimento geral, acrescentava esse ambiente ambíguo em que se vivia, né? Então era essa a ditadura brasileira. Não era uma ditadura em que todo mundo estava sendo preso por política. Por exemplo, depois o Dines vai falar disso melhor que eu, a censura à imprensa, de que tanto se fala. Nenhum dos grandes jornais brasileiros foi censurado de forma contínua durante a ditadura. E alguns poucos durante muito pouco tempo. A censura atuava muito mais atuando um método de intimidação, né? Telefonemas, as grandes empresas tinham um funcionário que fazia o elo com o sistema, que mais ou menos havia uma correia de transmissão, não pode falar do Dom Helder, não pode falar de tortura, não pode falar disso, então eles sabiam do que se podia falar e do que não se podia. Mas não havia um sistema, nenhum sistema oficial, sistemático, regular de censura, como havia na ditadura de Getúlio, que era um sistema oficial, a DIP. Tudo tinha que ir para lá, voltar. Não, aqui não era assim. Então funcionou muito na base também da colaboração, da boa vontade, né? E eu estou chamando a atenção para isso porque o que eu queria, na verdade, dizer nesse primeiro ponto, que nos remete um pouco para hoje, é que nesse ambiente meio difuso, é que vão se revelar, na verdade, vai se revelar o caráter das pessoas. E o grau de sensibilidade que elas têm, o grau de indiferença da população, né? Então, por exemplo, se muito mais gente tivesse, muito mais liberais tivessem se portado de fato como liberais, talvez a ditadura não teria durado tanto. Mas foram poucos os liberais que levantaram a bandeira liberal. O sistema judiciário colapsou totalmente, os juízes foram todos coniventes com a ditadura, e são até hoje coniventes com os poderosos. A imprensa, como eu falei, ela ficou fazendo média, né? E nos ambientes específicos, quando a gente vai ver, então a gente vai notar muito esse problema da colaboração, da indiferença, dos apetites baixos que surgem nessa hora. Por exemplo, na Faculdade de Medicina, os próprios professores fizeram listas de subversivos que tinham que ser demitidos. Aliás, a maioria, por acaso, judeus. O Rabinovich, o Isaías Rau, o Schoenberg, que era da física, né? Então houve delação dentro do próprio sistema. Eu acho que isso nos remete um pouco para hoje. A gente vive, a gente pode fazer a autópsia do que foi aquele tempo, mas a gente vive também esse problema do tempo todo. Por exemplo, nós judeus vivemos o problema da questão palestina, principalmente os judeus sionistas. Até que ponto estamos sendo indiferentes? Até que ponto isso tinha que ser levado mais a fundo, feito cobrança, discutido, né? Então é uma questão que a gente se pergunta o tempo todo, né? E talvez vamos nos arrepender daqui a 20 anos por termos sido indiferentes, ou menos indiferentes, ou mais indiferentes, ou mais coniventes, né? Então eu acho que essa questão eu tenho levantado ultimamente, porque eu acho que para a geração atual é importante saber que a ditadura foi um momento em que muitas pessoas podiam se realizar como seres humanos e muitos podiam não se realizar como seres humanos, né? É um momento em que há um desafio para a pessoa. Claro que vai depender da inserção dela, onde ela está, que tipo de informação ela tem, se ela está numa universidade ou não está. Então esse é o primeiro ponto que eu queria levantar. O segundo ponto é que nisso acho que eu divido, pelo menos tive alguns debates, eu percebo que não há muito apoio nessa minha tese, mas a minha opinião é que a ditadura brasileira ela não se explica fora do quadro da Guerra Fria.
não teria havido ditadura brasileira se não tivesse se implantado no mundo, nos anos 50, nos anos 60, a mentalidade, a ideia de que havia uma guerra entre dois sistemas e ou um destruía o outro ou seria destruído pelo outro, e que nessa luta valia tudo. E eu acredito que as razões internas, domésticas, digamos, o descontentamento das elites com os movimentos de reformas de base, que eram os movimentos de reforma agrária, movimentos de alfabetização, eram movimentos todos reformistas. Nenhum desses movimentos importantes era revolucionário. Eu acredito que o descontentamento das elites teve um papel secundário na deflagração do golpe. Essa é a minha opinião. Embora tenha havido apoio dos empresários, mas nós sabemos que esse apoio veio depois. Um apoio também um pouco técnico, mas a participação dos operários mesmo na articulação do golpe, não há evidência que tenha sido grande. Né? Tem um livro do Dreyfus, um dos primeiros livros que analisa isso, mas quando você vai ver o livro, você vê que não tem muita substância. O movimento foi essencialmente articulado no meio militar, com uma operação direta de agentes americanos dentro de um contexto de Guerra Fria e de decisões tomadas nos Estados Unidos de que havia o perigo do país sucumbir ao comunismo, o que era uma invenção que não tinha nenhum fundamento. Né? Então há uma psicologia, uma psicose de terror que vai justificar o golpe. Né? E esse ponto eu acho muito importante. Bom, apenas para rememorar, então, esse quadro de polarização mundial justifica tudo. Né? Ele vai se manifestar nos anos 50, por exemplo, quando os Estados Unidos derrubam um governo democrático da Guatemala, do Jacobo eleito democraticamente, um dos seus primeiros atos foi nacionalizar a United Fruit, que era uma grande empresa bananeira americana na Guatemala. A derrubada do Mohammad Mossadegh, no Irã, no mesmo ano, uma operação articulada diretamente pelo Allen Dulles. O Mossadegh, igualmente, foi um presidente eleito democraticamente, e um dos seus primeiros atos foi a nacionalização do petróleo iraniano. Estava nas mãos da Anglo-American Company. Então, a reação é interessante, porque a psicose é de que o comunismo vai dominar o mundo, o discurso, mas, na verdade, sempre havia uma razão econômica de interesse americano. Né? No caso da Guatemala, no caso do Irã, houve também, na mesma época, um grande massacre de comunistas na Indonésia. Falam-se em 100 mil pessoas, 150, não sei até que ponto. Enfim, no Brasil é um momento em que o Getúlio se suicida, há também uma polarização muito grande, e é essa polarização que também vai levar ao golpe. São os mesmos coronéis que se articulam contra o Getúlio, continuam se articulando e depois finalmente vão desferir o golpe. Né? Eu realmente acho importante essa colocação da minha parte, porque eu acho que certas patologias da repressão só vão ser entendidos dentro do contexto da Guerra Fria, porque na Guerra Fria vale tudo. E foi o que aconteceu na repressão no Brasil. Não havia limite para o que a repressão podia fazer, e fazia coisas que não tinham necessidade de fazer. Já era um ódio gratuito. Né? Por exemplo, já no final da ditadura, quando já alguns líderes políticos estão voltando ao Brasil, porque já sabem que vai abrir, eles pegam todo o Comitê Central do Partido Comunista na fronteira com lá do Rio Grande do Sul, que voltava clandestinamente, e que era um partido formalmente e ativamente contrário à luta armada contra o regime, e eles prendem esses dirigentes do partido e matam todos eles, e massacram, e retalham os corpos e somem com os corpos. Quer dizer, é algo que não há a menor necessidade de fazer. Assim como outros métodos. Né? A repressão no Brasil, ela realmente não quero falar sobre outros países que eu não conheço, mas, por
exemplo, eu li uma vez um livro de que na Argentina a repressão assumiu um caráter de massa porque havia uma necessidade de dizimar toda uma geração de neoperonistas, de jovens peronistas. Né? No Brasil eram grupos pequenos, isolados, que lutavam contra o regime. E contra esses grupos a repressão agiu de maneira que ultrapassa qualquer coisa que se possa imaginar. Né? Sumiço dos corpos, tormento das famílias. Também nisso foi uma situação interessante, porque, como eu falei, era um sistema cinzento. Para a maioria da população isso não estava acontecendo, não afetava. Mas naqueles que afetava, era uma coisa muito diferente da ditadura do Getúlio. Porque a ditadura do Getúlio, que também torturava, mas ela mantinha um sistema, digamos, formal, de prisão, de indiciamento. A pessoa ia para a cadeia, sabia que estava na cadeia, a família sabia que ele estava lá. Né? Houve casos, realmente muito poucos, em que isso não foi respeitado, mas havia um sistema repressivo assumido pelo Estado. Aqui a repressão se constituiu num sistema totalmente criminoso e ilegal, e que num certo momento, quando o Estado-Maior Militar decidiu que ia ter que abrir, era melhor abrir de forma controlada, essa máquina repressiva se volta até contra esse próprio Estado. E ela se declara o braço clandestino da repressão. E a repressão era formada por bandidos, chefes de esquadrões da morte, em São Paulo, na Baixada Fluminense também, nos dois principais lugares, eles chamaram esse pessoal para ajudar na repressão. Eu acho que se a gente ignora o contexto da Guerra Fria, que depois vai se refletir nas posições de parte da igreja, também essa leniência da imprensa, porque no fundo de tudo está aquela coisa do comunismo, então vale tudo. Né? Se a gente não considera a questão da Guerra Fria, a gente não entende essa patologia da repressão. Por que ela teve que ser desse jeito? Né? Bom, e meu último ponto que eu queria falar, depois vamos dar a palavra aqui para o Dinos, queria falar um pouco da participação da comunidade judaica, mas sobre isso eu já vou adiantando que eu não tenho muita informação. Eu vou falar assim, coisas um pouco chutadas, né? Depois o Dinos me corrige. Então, primeiro, na luta armada, aqueles grupos decidiram que precisava recorrer à violência para lutar contra a ditadura, se organizaram em guerrilhas no campo, guerrilha urbana. A presença de judeus foi muito pequena. Por quê? Eu posso aventar algumas hipóteses, mas uma coisa que eu estava pensando recentemente era o seguinte: nesses anos de 67, 68, o que é a universidade? Porque a universidade era o locus onde se formavam esses grupos. A universidade era um local que começou a receber nesses anos os primeiros filhos dos imigrantes que vinham do interior. Vinham de Campinas, de Marília, de Botucatu. Era a primeira geração de filhos de imigrantes que podia ir para a universidade. E a universidade abria para eles o mundo. De repente abria-se o mundo preso, e o mundo da política, o mundo da agitação, o mundo um pouco da maconha, do sexo, de tudo isso. Né? E eu acho que a juventude judaica, ela já tinha passado por isso talvez um pouquinho antes. É a minha impressão disso, não tenho certeza, mas como os judeus viviam, eram urbanos, os filhos deles já tinham ido um pouco antes para a universidade. Então eles não pegaram esse bonde, por assim dizer. Quando surgem as propostas, principalmente depois do AI-5, de luta armada, os jovens judeus, eles estão muito mais movidos pelo ideal do sionismo, estão envolvidos em movimentos sionistas, diversos movimentos. Né? Eu, por exemplo, fui um deles. E é interessante que são justamente quando começa a crise do sionismo, quer dizer, o sionismo deixa de ser visto como uma coisa bonita e começa a ser visto como uma coisa problemática, que alguns jovens de famílias judaicas trocam o sionismo pela luta de esquerda no Brasil.
né? Inclusive, alguns deles justamente passaram pelo movimento sionista e depois se deslocam para outro movimento. Em parte também, talvez havia até uma rejeição do próprio judaísmo, talvez, em parte, uma coisa de identidade, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. E são muito poucos os que se envolvem em luta armada, né? Pode-se contar, talvez, nos 10 dedos os que participaram e foram mortos na luta armada. Agora, quando a gente passa para a esfera dos intelectuais judeus, dos artistas, aí é diferente. A participação é muito grande, não tanto na luta armada direta, dar tiro, assaltar banco, essas coisas, mas no apoio aos que lutavam contra a ditadura, né? Então é muito grande o número de judeus que eram médicos, psicólogos, pintores, intelectuais e que, em alguma medida, ajudaram pessoas que estavam fugindo, davam abrigo, davam dinheiro, transportavam cartas, documentos, né? Muitos deles foram presos e foram torturados também. Foi o caso, em parte, do Herzog, foi o caso do Segal, né? Do Segal Filho, né? Que foi muito torturado. Então havia aí uma participação que é um pouco tradicional entre os judeus, essa participação em tempos difíceis de apoio às pessoas que são libertárias, que lutam contra a opressão. E entre... Bom, depois o Guinness vai dizer se eu estou falando besteira ou não, mas é um pouco a impressão minha essa. Agora, a burguesia judaica, ela ficou junto com a burguesia em geral. Aí funcionam mais ou menos 2 mecanismos. Primeiro, a identidade de classe. E segundo, essa questão muito judaica de que a gente não se mete nesse tipo de problema enquanto não tiver antissemitismo, né? Então, como não tem antissemitismo, e aí foi muito diferente do quadro argentino. Na Argentina, o estabelecimento militar era ostensivamente antissemita. E, aliás, um dos primeiros escândalos lá se deram em relação a um jornalista judeu que foi preso, né? Então, ali, e talvez por isso, na Argentina, houve uma enorme participação de judeus, inclusive na luta armada, proporcionalmente muito maior do que a presença deles na população, né? Então aqui eu penso assim, que entre a burguesia judaica, a situação foi essa, muito mais de omissão do que de qualquer outra coisa, né? Nós tivemos judeus importantíssimos que se aliaram com a ditadura, porque ela combatia o comunismo, na opinião deles, e tivemos judeus como Mindlin, que se recusou a dar dinheiro para o banco, quando outros burgueses deram. Ele falou, não, eu não dou dinheiro para isso. O Mindlin e o Antônio Hermílio de Moraes, sabia disso? Interessante que o Antônio Hermílio era um dos representantes do que a gente chamava na época de a burguesia nacional, que eram 5 ou 6 empresas, e o golpe foi um golpe muito voltado contra a burguesia nacional, né? Então, assim, eles destruíram os Pinhatari, Matarazzo, os Gasparian, toda essa burguesia de imigrantes foi toda dizimada pelo golpe, né? Bom, hoje o que eu vejo é um interesse muito grande da comunidade judaica pelo que aconteceu, um pouco em linha com o interesse também do resto da população, né? Mas eu acho que a comunidade judaica ainda está um pouco aquém, digamos, daquilo que poderia ser pelo menos uma homenagem aos seus membros que lutaram contra a ditadura, né? No caso do Partido Comunista, que é um partido que não pegou em armas contra a ditadura, mas ele tinha uma história muito longa de luta, digamos, libertária, embora eu não concorde com o viés stalinista, nunca concordei, mas era um partido que tinha uma grande presença de judeus, né? Judeus gaúchos, principalmente, e outros judeus.
Bom, eu acho que por enquanto o que eu tinha a dizer é isso, agora vamos passar por eles. Muito obrigado.